Feliz sábado, irmãos. Estamos felizes mais uma vez, estamos aqui na casa de Deus, né? E essa semana muito especial para todos nós, onde tivemos a oportunidade de participar desse programa tão especial, né? A Paixão de Cristo, Marcas de Cristo, e onde foi abordado temas que eu creio que vai edificar muito a vida de cada um dos irmãos. Como a Daiane falou aqui no início, abrimos com chave de ouro no sábado passado, com aquele evento tão bonito, né, com a participação de todos os irmãos da igreja, todo mundo se envolveu. E é muito bom quando a igreja participa, quando a igreja se integra, né, completamente, participando das coisas de Deus. Assim também com as meninas aqui, hoje louvando a Daiane, parabéns Daiane mais uma vez, porque a gente precisa disso mesmo, de pessoas a cada dia vindo fazer a sua vontade, trabalhar para Cristo. É tão bonito, né, ver esses jovens se empenhando e fazendo aquilo que realmente Deus deseja que nós façamos, né? Então, parabéns a vocês. E eu gostaria de começar agradecendo primeiramente a Deus por estar aqui nesta manhã. Agradecer ao Odaí que me deu a oportunidade, falei com ele, eu falei para o Odaí, gostaria de falar um pouco, hoje vai ser um sermão um pouco de testemunho. Eu quero relatar para os irmãos o que Deus fez na minha vida, né? Eu vejo isso como um milagre. Assim como nós ouvimos aquela história daquela irmã que falou que aconteceu um milagre no seu lar, na sua vida, eu também vejo isso como um grande milagre que Deus fez na minha vida nesse final de março, né? E Ele tem cuidado de mim em todos os momentos. Eu agradeço à igreja, aos irmãos que oraram, né? Muitos irmãos aqui oraram, todos os irmãos aqui oraram, irmãos de outros lugares do Brasil, pessoas conhecidas, pessoas que nem conhecem a gente. A tia eles mandavam mensagem, ele colocava para mim ouvir no hospital, orações de pessoas em vários locais. E os irmãos não imaginam como é gratificante isso, como é importante a gente receber, ser cuidado pela igreja, assim como Cristo cuida da gente. Então os irmãos cuidaram muito bem da gente, em orações, em preocupação, tivemos visitas, tivemos aí momentos especiais juntos. E quero agradecer a Tida também, que não é a primeira vez, né, que ela tem cuidado de mim. Esse foi um dos momentos que eu passei por uma eternidade, mas nesses 7 anos, que vai fazer agora no mês de abril, que nós estamos aqui, dia 26, faz 7 anos que nós chegamos aqui nesse país, já tivemos outros episódios onde eu precisei ser cuidado, e ela esteve presente em todos os momentos, cuidando, sofrendo, trabalhando. Na primeira semana, quase, quando nós estávamos aqui, eu passei por um problema muito grave, como é de conhecimento de toda a igreja, creio. Talvez algum ou outro não saiba a história sobre problemas de saúde que passei aqui nesse país, mas já passei por várias cirurgias. E quando eu estava com 1 mês e pouco que eu estava aqui, passei por um problema, uma primeira cirurgia do coração. E essa cirurgia, eu tive, ao sair da sala de cirurgia, eu precisei ser reanimado. Assim, quando a irmã falou aqui nesse testemunho, voltou a cena, né, que eu precisei ser reanimado, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de viver novamente, para que eu pudesse estar aqui hoje com a igreja e reconhecendo que Cristo é o dono de todo, né, de todo o poder, de tudo, e nós somos gratos a Ele. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada de vida, a gente se distancia dele, mas Ele está cuidando da gente em todos os momentos. Naquele primeiro momento, a gente agradece muito, principalmente a irmã Margarete, que teve um papel muito importante. A Tida trabalhava com ela na época, e ela chegava do trabalho e ia lá para o hospital todas as noites. Depois que eu saí do hospital, fui para a casa dela, cuidou da gente durante esses primeiros momentos. Então foi o cuidado de Deus naquele momento, através da irmã, naquela situação que a gente passou. E aí veio outras cirurgias, veio outros problemas, mas Deus cuidou em todos os momentos. E essa semana nós estudamos sobre as marcas de Cristo, né? Estudamos temas importantes como Jesus valorizou as mulheres, né?
Jesus, teve o caso do diácono Lourenço, que sacrificou a vida, né, para doar. Jesus dedicou grande parte a educar. Teve também um milagre, né, naquele casamento. Na escola nós falamos hoje sobre casamento, mas durante a semana nós estudamos aquele primeiro milagre que Jesus fez sobre o vinho, né, obediência dos servos. Teve vários assuntos que foram estudados, mas uma frase eu queria deixar para os irmãos aqui no começo, que diz o seguinte: tudo que Deus permite acontecer conosco é para a nossa própria salvação. Então, tudo isso que acontece na gente é para a nossa salvação. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que as coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo que acontece na vida da gente é para o nosso próprio bem. Que seja ruim naquele primeiro momento, mas com certeza é para a nossa própria salvação. Eu queria pegar um exemplo. A irmã Margarete estava com os copos aqui, eu peguei emprestado dela e eu coloquei a metade aqui de água. E eu já falei até para alguns irmãos sobre isso. Eu gostaria de perguntar para os irmãos o que é que os irmãos veem aqui nesse copo. De que maneira você enxerga esse copo? Como é que você vê ele? O que é que você acha desse copo? Ele está o quê? Pela metade. Exatamente, a gente vê a vida dessa forma. Algumas pessoas veem o copo pela metade de água. Outras pessoas veem o copo quase vazio. Outras pessoas enxergam esse copo quase cheio. E é isso que faz a nossa vida dessa maneira. A gente enxerga os obstáculos da vida da gente de vários ângulos. E muitas vezes, quando a gente enxerga esse copo quase vazio, a gente às vezes exalta um pouco os problemas que vêm pela nossa vida. Quando a gente, que não está errado, porque realmente está quase vazio. Quando a gente enxerga pela metade, a gente também não está errado, porque ele está pela metade. Mas Deus quer que a gente enxergue esse copo quase cheio, porque é assim que ele está. Porque também não está errado. Se ele está quase pela metade, ele está quase cheio. E nós devemos enxergar a vida desse ângulo. Pegando esse comparativo, enquanto nós estávamos no hospital ali no sábado, nós recebemos uma visita. Eu estava dormindo, quando eu acordei, já estava lá a Laís e a Ciane. E eu passei a noite toda fazendo vômito, não dormi, passei mal mesmo, o mundo rodando, desde 9 horas da noite da sexta-feira até meio-dia quase do dia seguinte, do sábado. E quando eu acordei, me deparei com a Ciane e a Laís, e aí nós começamos a conversar. Eu comecei assim, a falar do nada. Aí eu estava dormindo até então, eu tinha muita dor de cabeça e tudo, e aí como se nada tivesse acontecido. E aí a Tita falou que nós gostaríamos de estar na igreja nesse dia de sábado, e que essa semana a gente ia estar no hospital. E a Ciane falou uma frase que faz sentido com esse copo quase cheio. Ela falou que vocês vejam uma coisa pelo outro lado, e vocês vão ter uma semana para vocês estarem aqui descansando, fora da vida normal. E realmente faz todo sentido. Apesar da dificuldade, apesar da enfermidade de estarmos lá, nós deveríamos encarar a vida por esse ângulo que ela falou, pelo lado positivo da vida. E nós precisamos, como servos de Deus, como filhos de Deus, encarar a vida pelo lado positivo. Não vamos ver os problemas nas coisas. Problema todo mundo tem. Lutas todo mundo tem. Mas nós precisamos enxergar a vida pelo lado positivo. E eu sempre vi esse copo na minha vida quase cheio. Desde menino, desde pequeno. Porque problemas eu tive de todas as formas. Problema profissional, familiar, de saúde. Em todos os aspectos, assim como cada um dos irmãos tiveram. Mas eu não me entrego. Eu não me deixo que isso... mesmo quando eu não era da igreja, mesmo quando eu não fazia parte da igreja, e hoje eu tenho motivos maiores para poder ver esse copo cheio, porque eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, daquele Criador, daquele que pode todas as coisas. Então eu devo enxergar as coisas, e nós precisamos enxergar as coisas assim, porque quando a gente enxerga pelo lado positivo, Deus gosta, Deus se agrada disso. E as palavras, elas têm muito poder, a gente sabe disso. Quando a gente pensa positivo em tudo aquilo, as coisas acontecem com mais frequência na nossa vida positivamente. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Isso é um pouco da vida da gente. A gente tem que trazer a vida dessa maneira, pensar
que tudo é possível quando a gente está com Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos para a gente iniciarmos uma leitura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, para a gente poder fazer apenas um versículo. 1 Tessalonicenses 5,18. Amém? Então vamos ler, irmãos. Antes de lermos, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Assim mesmo como você está, Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nessa manhã. Agradecemos pela oportunidade de falarmos do teu amor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos despertou para mais um dia nesta manhã. Quando acordamos, o Senhor já estava lá e nos cuidou em todos os momentos. O Senhor cuida no ontem, no hoje, no amanhã. E nós somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos, pelos livramentos, pelas vitórias, por tudo. Nós queremos te pedir agora, Senhor, nesta manhã, que o Senhor conduza, Senhor, esse sermão, que o Senhor possa estar com cada um de nós, possa estar, Senhor, fazendo com que o que eu fale aqui seja para engrandecimento dos seus filhos, seja para levar o teu nome cada vez mais, Senhor, que nós possamos sair com a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos deu o direito da vida eterna. E é nisso que cremos, Senhor. Fique conosco. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça. E é isso. Graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus por tudo que acontece na minha vida. Pelo que deu certo, pelo que não deu certo. E muitos podem me perguntar: como alguém pode ser grato a Deus por passar por um AVC? No olhar humano, uma experiência assim pode parecer apenas uma tragédia, mas na visão espiritual podemos enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Hoje estou aqui, não para lamentar o que aconteceu, mas para glorificar o Senhor, porque Ele me preservou, me restaurou e me deu um novo propósito. Aqui a gente tem que agradecer a Deus, e eu estou aqui para agradecer a Ele, porque Ele me preservou, né? Ele me salvou, Ele me curou, Ele permitiu que eu estivesse aqui sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui conhece alguém, ou tem algum parente, ou conheceu um vizinho, alguém que passou por um problema de AVC e ficou com várias sequelas. Alguns morreram, alguns ficaram com o lábio esquecido, perderam a condição da fala, a condição de locomoção. Vários aspectos. A gente sabe que o AVC ele pode causar várias situações, deixar várias sequelas. E eu sou grato a Deus porque Ele não deixou que eu ficasse com nenhuma sequela. Ele deixou que eu passasse, permitiu que eu passasse, mas Ele me segurou nas mãos. Ele me cuidou, está me cuidando, e tenho certeza que Ele me cuidará eternamente. Deus permite as provações para nos aproximar dEle. Seja no nome de Deus, o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Deus. Aqui nós temos a parte B do versículo de Jó 121. E essa semana eu gostaria até de ler essa história que eu vi. Foi num sermão, o pastor pregou sobre uma pessoa e eu fiz questão de ver sobre essa história.
Eu gostaria de ler essa história para os irmãos, que eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso. E eu quero ler uma história sobre uma pessoa chamada Fred Selak. Depois, se os seus irmãos tiverem curiosidade, pesquise para os irmãos verem essa história. Ele foi nascido em 14 de junho de 1929 na Croácia. Foi um professor de música que ficou mundialmente conhecido por sobreviver a uma série de acidentes fatais. O que ele rendeu o apelido de o homem mais sortudo do mundo e, paradoxalmente, o mais azarado. Ele faleceu em 30 de novembro de 2016, aos 87 anos. Então, viveu muito, né? Sobrevivências extraordinárias. Selak alegou ter escapado da morte de 7 ocasiões distintas. Vamos lá, primeira. Em 1962, um acidente de trem. O trem que ele viajava descarrilhou e caiu num rio gelado. 17 passageiros morreram, mas Selak sofreu apenas um braço quebrado e hipotermia. Então, Deus cuidou dele, ele sofreu pequenos ferimentos. Quebrou o braço, hipotermia, o frio, né? Caiu no mar gelado, no rio gelado. O segundo acidente ocorreu em 1963. Queda de um avião durante seu primeiro voo. Foi supostamente expulso da aeronave. Foi expulso, né? Foi jogado, né? Após uma falha na porta, que ele estava perto, ele teria aterrissado em um feno enquanto o avião caiu, matando 19 pessoas. No entanto, não há registros oficiais desse acidente. Aqui fala que não há registros oficiais, mas pelo histórico dele, relata isso e entende-se que foi fato verídico, né? Até porque a história diz que foi fato real o acontecimento com ele. O terceiro aconteceu em 66, no acidente de ônibus. O ônibus em que estava caiu num rio, resultando na morte de 4 passageiros. Selak nadou até a margem com apenas ferimentos leves. Mais uma vez, terceira vez, ele se salvou. Em 1970, um incêndio no carro. Seu carro pegou fogo enquanto ele dirigia. Selak conseguiu escapar, momento antes de o tanque de combustível explodir. A 4ª vez, ele sobreviveu. 73, outro incêndio no carro. Em outro incidente, o motor do seu carro foi atingido por óleo quente devido a uma falha da bomba de combustível, causando chamas que saíram pelas saídas de ar. Selak perdeu todo o cabelo, mas saiu ileso. Alguns ferimentos ficam, algumas marcas ficam, mas a vida foi preservada. Em 95, atropelamento. Foi atropelado por um ônibus em Zagreb, sofrendo apenas ferimentos leves. Mais uma vez, Deus poupou a sua vida. Em 1996, queda de carro. Para evitar uma colisão com um caminhão da ONU em uma estrada montanhosa, desviou seu carro, que caiu em um desfiladeiro de 90 metros. Selak foi ejetado do veículo e agarrou-se a uma árvore, assistindo o carro despencar. Então ele foi salvo e viu o carro sendo destruído, cair no precipício. Alguém então fez uma entrevista com ele. Que história é essa? 7 ocasiões em que você poderia ter morrido. Você se considera uma pessoa azarada? E aí ele respondeu para o repórter: depende da perspectiva que você encara os fatos. Eu posso ser considerado uma pessoa mais azarada, mas também eu posso ser considerado a pessoa mais sortuda. Essa foi a resposta dele. Reflexão: mais abençoado, mais sortuda, né? Porque na verdade ele deveria não ter uma fé para que ele se agarrasse a isso, mas Deus poupou, né? Ele não perdeu a vida nessas ocasiões. Uma reflexão: a história de Fred Selak é frequentemente usada como exemplo de como a vida pode ser imprevisível, alternando em momentos de extrema adversidade e surpreendentes reviravoltas, sejam interpretadas com sorte, destino ou propósito. Sua trajetória continua a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Aí cada um faz uma interpretação: sorte, destino, cada um, conforme a sua crença, vai fazer isso.
Eu entendo que Zelac, ele enxergava o copo quase cheio. Porque, enquanto o repórter sugeriu que ele poderia ser uma pessoa azarada, ele preferiu dizer que poderia ser a pessoa mais sortuda. E ele enxergava a vida do ângulo do copo quase cheio. Ele enxergava a vida pelo lado positivo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas acontecidos, ele creia que ele era uma pessoa de sorte abençoada. Então, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vida. A gente precisa enxergar a vida positivamente. Em tudo nós devemos dar graça, porque até nos dias difíceis Jesus não soltou nossa mão, não soltou a minha mão, Ele não solta a sua mão. Cristo está conosco em todos os momentos. Amém. Nenhuma dificuldade acontece sem o reconhecimento, sem o conhecimento de Deus. Ele permite certas provações para nos fortalecer nossa fé e nos lembrar de que dependemos dEle. Eu creio, eu tenho certeza que depois do que aconteceu comigo, depois desse AVC, eu saí mais fortalecido. Amém. Eu senti que eu estou mais perto de Deus. Eu senti que Ele me ama. Eu senti o seu cuidado. Amém. Então, nós precisamos trazer para a nossa vida que o que acontece, o que aconteceu, o que vier a acontecer, nós estaremos sempre com Cristo nos protegendo. Amém. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você. Ele quer o nosso melhor. E nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos, como nós vivemos essa semana tão boa nos lares, participando, aprendendo. Nós precisamos viver isso na prática todos os dias, que seja com a nossa família, que seja só você e sua esposa, que seja você e seus filhos. Nós precisamos trazer verdadeiramente Cristo para a nossa vida. Nós sabemos que a sua volta está perto. Nós sabemos que Ele vai voltar em breve. E, independente se Ele vai voltar em breve, mas eu posso dormir antes que Ele volte. E eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado para quando Ele voltar, eu me encontre com Ele. Para quando eu acordar, e eu quero acordar naquela primeira ressurreição, para que eu possa, a primeira face que eu veja, seja a face do meu Salvador, que deu a sua vida pela minha vida, que deu a sua vida pela sua vida. Então, irmãos, que possamos buscar Ele nessa vida corrida desse país, nessa corre-corre, chega tarde, acordar cedo, mas nós precisamos tirar tempo para a vida, para viver perto de Cristo. Quando enfrentamos desafios em nossa oração se torna mais intensa, nossa comunhão se aprofunda e o nosso testemunho se torna mais poderoso. É nas crises, é nas dificuldades que nós buscamos mais a Ele. E por que não buscar mais Cristo quando as coisas estão todas boas? Quando tudo está correndo bem, seria um momento para a gente buscar mais Ele, para a gente agradecer primeiramente, agradecer e continuar buscando, porque Ele não desampara seus filhos, Ele está sempre conosco. O milagre da vida e da restauração, em Salmos 118, versículo 17, diz assim: não morrereis, mas vivereis e contarei as suas obras, as obras do Senhor. E hoje eu estou aqui contando as obras do Senhor. Hoje estou contando aqui o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me deu mais uma oportunidade. O Senhor me tirou do leito do hospital. Eu poderia não estar aqui essa manhã. Poderia ter chegado a minha hora, na minha visão. Mas Deus não queria isso. Deus queria que eu estivesse aqui. Deus tem algo ainda para fazer na minha vida. Ele sabe o momento. Ele me preservou. Ele me resgatou. E Ele não me deixou nenhuma ferida no corpo, nenhuma sequela. Eu sou grato a Ele. Eu reconheço que foi a mão de Deus. E nós falando, depois que nós tivemos a oportunidade de falar, inclusive falando com alguns irmãos, falamos assim: aconteceu na sexta-feira, por volta de 9 horas da noite, mas foi porque a gente chamou o resgate, chegou rápido,
eu moro a 7 minutos do hospital, mas tudo isso é a mão de Deus. Deus pensou em tudo isso antes. Tudo isso, o resgate chega rápido, eu moro perto do hospital, o atendimento foi rápido, mas por quê? Porque Deus deu a providência para que isso acontecesse. Isso é apenas uma desculpa para a gente dizer que foi por isso que eu não fiquei com nenhuma sequela. Foi porque Deus cuidou desde o princípio. Ele já sabia disso. E Ele me ajudou. E Ele me restaurou. E Ele me deu a chance de estar aqui hoje falando com os irmãos sobre o milagre que Ele fez na minha vida. Isso foi um grande milagre, porque eu poderia não estar aqui. Mas Deus poupou a minha vida. E esses foram simplesmente meios com que Ele usou, porque realmente uma das coisas para acontecer, para não ficar com sequelas ou não morrer num AVC, é o atendimento rápido. Mas nem só isso basta, porque muitas vezes a pessoa é atendida rápido, às vezes acontece até dentro do próprio hospital e a pessoa não tem a oportunidade de se salvar. Mas são condições que Deus deu para a gente contar, mas que foi a mão dele que fez e que eu estou aqui para agradecer a Ele por tudo isso. Deus não apenas me preservou, mas também me restaurou. Isso é motivo de gratidão e eu agradeço a Ele ricamente. Todos os dias são um presente e devemos usá-los para glorificar a Deus e testemunhar do seu amor e poder. Uma nova oportunidade Deus me deu. Deus dá para cada um de nós todos os dias. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com oração de graças. Graças a Deus. Ser grato a Deus não significa ignorar as dificuldades, mas sim confiar que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parte do versículo 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe disso, é um versículo muito conhecido. Tudo. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, devemos perguntar para que Deus permitiu isso na minha vida. Deus permitiu com algum propósito. Quando você passa por determinada situação em sua vida, uma situação que não era o que você queria, Ele tem um propósito. Às vezes você pode ter quebrado um braço, quebrado uma perna, tido um acidente, passado por um problema, uma enfermidade de saúde grave. Você achou ruim naquele momento. Você zangou, você ficou bravo, mas Deus tinha um propósito naquele momento. Se Ele permitiu que isso acontecesse, era para algo pior não ter acontecido em sua vida. E nós, da Igreja Adventista, nós cremos que existem pessoas salvas em todas as igrejas, em todos os locais, porque existem pessoas verdadeiras, fiéis em todos os locais. E que essa mensagem possa chegar em outros lugares e que nós, principalmente nós que estamos aqui nesse país, às vezes nós queríamos ter a oportunidade de conviver com os nossos familiares, com os pais, mães, filhos, irmãos, parentes de uma forma geral e amigos de infância. E às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter convivido muito tempo, de ter vivido perto desses nossos familiares e amigos. Mas nós temos certeza de uma coisa: Deus nos dá a oportunidade, se nós formos verdadeiramente fiéis a Deus, se os nossos amigos e familiares forem verdadeiramente fiéis a Deus, a oportunidade que nós não estamos tendo de viver aqui juntos, unidos,
nós vamos ter na vida eterna. Nós vamos encontrar aqueles familiares nossos que descansam, que dormem no Senhor, que morreram fiéis ao Senhor. Nós vamos poder encontrar essas pessoas na eternidade. E o melhor, vai ser para sempre. Vamos viver eternamente uns perto dos outros, lado a lado. E eu digo isso para a minha família. Eu toda a vida morei longe dos meus familiares, irmãos, pai. Meu pai já é falecido, mas eu creio que eu vou encontrar o meu pai, porque quando eu estava no leito, ali, ele teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor e ele aceitou essa mensagem no momento final da sua vida. Assim como outros familiares meus que já dormem, eu creio que de alguma forma a mensagem de Cristo possa ter chegado a elas e elas possam ter aceitado e elas possam ter vivido verdadeiramente a mensagem de Cristo em suas vidas. E eu desejo encontrá-las quando Cristo voltar. E aqueles que estão com vida hoje, eu peço, busquem a Cristo enquanto podemos achar. Busque Ele, porque Ele está aqui batendo na porta de cada um de nós. Ele está dando a oportunidade que cada um precisa para a salvação. Porque eu desejo encontrá-los. Eu desejo viver eternamente junto com meus familiares, meus amigos, a nossa igreja. Eu desejo isso do fundo do meu coração. E eu peço que cada um dos irmãos entenda, Cristo só quer o nosso melhor. Ele está dando a oportunidade para que nós corrijamos algum defeito, algum problema que nós temos na nossa vida, porque como nós estudamos agora na escola, na lição da escola, nós falamos sobre casamento. E não existe outra festa maior na vida de um ser humano do que o dia do seu casamento. A gente faz festa de aniversário, a gente faz festa de formatura, mas não existe nenhuma festa maior do que a festa do casamento. Todo mundo chega para a festa. Os convidados, o pastor, o padre, o juiz de paz. O noivo chega, fica aqui na frente, pai da noiva, irmão da noiva, todos os familiares, amigos. Mas o casamento só acontece quando a noiva está pronta, está preparada e toca aquela música e ela começa a entrar. E chega aqui na frente. Aí sim é o momento que está tudo pronto, selado para o casamento. E Cristo, sabemos que a igreja, que nós somos a noiva de Cristo. E Cristo está esperando, aguardando o momento que nós, como igreja, estejamos prontos, preparados. Os convidados chegaram. O noivo, que é Cristo, já está pronto. Tudo, o local da festa, mas a igreja não está pronta ainda. E nós precisamos se preparar, porque o noivo está chegando e o casamento precisa acontecer para que se cumpra esta palavra. Amém. Que nós, irmãos, possamos nos preparar, porque Cristo está voltando. Amém. Para concluir, eu gostaria de dizer, o meu AVC não foi o fim, mas um recomeço. Foi uma oportunidade de ver o cuidado de meu Deus, de experimentar a sua graça e de ser um testemunho vivo do seu poder. Sou grato a Deus porque Ele me salvou, me restaurou, me deu uma nova chance para servi-lo. Deus me deu uma nova chance. Eu faço um apelo aos irmãos, se você está passando por provações, escolha ser grato. Confie que Deus tem um propósito maior para a sua vida. E acima de tudo, viva cada dia com a certeza de que Ele está no controle. Você aceita entregar as suas dificuldades a Deus e confiar nele completamente? Que o Senhor nos ajude a viver com um coração agradecido. Que você e eu
possa ver esse copo quase cheio daqui para frente. Que possamos enxergar que esse copo é Cristo que está nos chamando. Entregamos a nossa vida por inteiro e possamos agradecer a Ele. E possamos dizer que nós estamos prontos. Todo dia nós precisamos estar prontos para a sua volta. Eu agradeço os irmãos, eu agradeço o irmão Daí pela oportunidade, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, por ter me dado a oportunidade de me aproximar mais. E eu quero estar perto de Deus cada dia mais. Eu quero buscar Ele, quero que os irmãos estejam, que nós estejamos juntos. Vamos viver essa semana que vivamos mais intensamente a partir de agora em nossas vidas. Deus possa abençoar cada um de vocês, possa abençoar todos nós e possamos nos colocar de pé para finalizarmos com oração. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu de poder estar perto de Ti. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por me restaurar. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, por fazer parte dessa família, dessa igreja. Obrigado por poder te chamar de meu Pai. Senhor, meu Deus, abençoe cada um dos irmãos que aqui chegaram, dos nossos amigos que estão aqui nesta manhã. Abençoe, Senhor, para que tenhamos um dia na Tua presença. Não só um dia, todos os dias da nossa vida sejam na Tua presença. Despede-nos para nossos lares, em Teu nome que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.